Olá, tudo bem com você? Vamos para a segunda lição da semana. Você sabia que a idolatria e o mal entram em nossas vidas de maneira sutil? E quando nos damos conta, estamos tomados e nos afastamos cada vez mais de Deus. Então, o que fazer? Bem, antes não se esqueça de ao final de se inscrever, comentar e deixar o seu gostei, tá bom? Em relação ao vídeo que eu ia postar hoje, eu assisti todo o vídeo e vou botar até um pedacinho aqui para vocês olharem. Ele é muito grande, ele tem 1h e 56 minutos. Eu vou partir ele em 3 pedaços para não ficar tão longo para vocês. A minha intenção não é cortar o vídeo, editar o vídeo e tirar pedaços dele. Isso não é direito, é do terceiro anjo. Eu vou deixar ele completo, mas em 3 partes. Você assiste uma parte no dia, depois em outra e depois em outra. E vou deixar o link completo também na descrição do vídeo para quem quiser desejar ver o vídeo inteiro de uma só vez, tá bom? As leis azuis são algo que os anglicanos, os presbiterianos, batistas, todos concordam, mas não os adventistas do 7º dia. Mas não tá fácil para ninguém. O reino de Deus é algo que acontece internamente, não pode ser forçado de fora. É esta decisão final que determinará quem faz parte do reino de Deus e quem não faz. Então vamos para a nossa lição de segunda-feira, a idolatria e o mal. Leia Êxodo 32:6. Quais foram as consequências da idolatria dos israelitas? A lição recomenda que você veja Salmos 115, Salmo 135, Isaías 44 e Romanos 1, 22 a 25. Veja bem, os ídolos criados pelos seres humanos, eles não podem ver, nem ouvir, nem falar. São imagens estáticas feitas de ferro, de barro, de madeira, etc. Quando os israelitas adoraram o bezerro de ouro, eles se rebaixaram ao nível do seu ídolo. Nós vimos na lição de ontem que a essência do problema e a solução de Israel para essa aparente ausência de Moisés e Deus. E a solução foi: vamos fazer um Deus para nós mesmos? Eles já haviam recebido o modelo, já tinham uma referência clara ao desígnio de ação de Deus com base na história passada. Mas há um problema. E qual é esse problema? O problema é o abandono. O problema é o distanciamento dessa perspectiva de um Deus que age concretamente. Então, qual a solução que Israel buscava? Fazer um Deus para si. Veja, a primeira referência no Decálogo destaca precisamente essa necessidade de mantermos Deus como prioridade. O primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. Este é exatamente o que Israel quebra. Então, obviamente, essa quebra leva a quebrar todos os outros 9. E à medida que esse processo ocorre, a idolatria se instala cada vez mais. A glorificação que era para Deus agora é transferida para uma imagem, um bezerro de ouro, uma divindade egípcia. Quando consideramos que Israel fez algo assim aos pés do Monte Sinai, com a montanha fumegando e Deus se manifestando lá em cima, começamos a entender a extensão da degeneração para onde o pecado realmente leva a humanidade. Em outras palavras, a idolatria, além de ser uma saída fácil, distorce a compreensão clara da verdade de Deus e, como consequência dessa distorção, ocorre a degradação moral. Lembram que está em Romanos que descreve exatamente isso? Romanos 1, 23 a 25, e trocaram a glória do Deus imortal
por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Em outras palavras, eles se tornaram vítimas de seus próprios desejos e se degeneraram na mesma dimensão. O que significa que toda vez que eu abandono Deus e o substituo por outra coisa, primeiramente, o efeito colateral é a minha degeneração. E, em segundo lugar, é a perda da hierarquia. O ser humano, que foi criado à imagem de seu Criador e domina todas as coisas, agora desce a um nível inferior à criação. Esta é a extensão da degeneração, que é uma consequência desse processo. Então, uma vez que a idolatria se instala, uma vez que esse processo se desenvolve dessa forma, vêm as consequências, o que não é diferente do que acontece nos nossos dias, agora. Por exemplo, no contexto moderno, a idolatria não é tão explícita quanto o bezerro de ouro no altar. A idolatria se manifesta sutilmente por meio do ego, por meio de recursos, sejam eles dinheiro ou bens, prazeres, status. Estes são elementos de idolatria no contexto atual. Aliás, tem muito mais e mais devastadores, talvez, do que o bezerro de ouro. É fácil identificar a idolatria a partir da substituição direta de Deus. Mas não é tão simples de ver a idolatria se instalando a partir dessas pequenas e sutis variações. E tem um segundo aspecto, é que a idolatria imediatamente produz um distanciamento de Deus. Deus deixa de ser o centro de nossas atenções. E uma vez que o centro das atenções deixa de ser, o que acontece? Imediatamente, as referências mudam. Daí a importância da comunhão com Deus. Em outras palavras, quando a Bíblia nos encoraja a buscar a Deus primeiro, sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E porque ao buscar Deus primeiro, as coisas que importam deixam de ser aquelas que pensávamos que eram mais importantes. Portanto, elas são adicionadas não porque necessariamente recebemos todas as coisas que sonhamos em receber, mas porque agora recebemos as coisas que realmente nós precisamos. É por isso que a distorção é complexa. Porque se distorcemos a compreensão correta de Deus, começamos a buscar e a precisar de coisas que, primeiramente, não precisamos. E, em segundo lugar, nos afastamos cada vez mais da referência correta. Em outras palavras, quando Deus pede santidade e adoração, Ele não está apenas restaurando nossa identidade, mas também nos dando sentido na vida. E as coisas que realmente importam, elas começam a aparecer. Amém. Você quer saber mais? Então não perca a próxima lição de terça, Corrompidos pela Idolatria. Então aproveite agora para se inscrever,
se não for escrito, tá bom? E compartilhar, fazer um comentário e deixar o seu gostei, tá bom? Até amanhã e que o Senhor vos abençoe.